Se eu te perguntar de que cor é o universo, com certeza você vai me dizer preto. Você está enganado. Se liquidássemos toda a luz de todas as galáxias, o universo é, na verdade, de uma cor bege suave, que os astrônomos chamam de Cosmic Latte. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Hoje vamos viajar para um planeta feito de gelo, que arde a 400 graus sem nunca derreter. E vamos caminhar por uma lua onde existem rios, mares e chuva, mas não de água, e sim de gás metano líquido. Vamos perseguir um visitante interestelar em forma de charuto que cruzou nosso sistema solar e partiu para sempre. E vamos descobrir que a Terra tem uma segunda lua tímida que nos acompanha em segredo. Nada do que você vai ver nas próximas 2 horas é ficção científica, embora pareça. Existe um planeta onde o gelo arde. Parece impossível, não é? No entanto, no universo, a lógica muitas vezes se dobra diante de fenômenos surpreendentes. Gliese 536b é um exoplaneta situado a cerca de 33 anos-luz da Terra, na constelação de Leão. O que o torna verdadeiramente extraordinário é que, apesar de temperaturas superficiais superiores a 400 graus Celsius, lá existe gelo sólido. Mas como pode o gelo se manter em um ambiente tão infernal? A chave está na física extrema. Em Gliese 536b, a pressão atmosférica é tão alta que as moléculas de água se mantêm unidas, formando um tipo de gelo conhecido como gelo X. Esse gelo não derrete nem mesmo sob um calor abrasador, porque a pressão o comprime até o ponto de torná-lo mais denso e estável do que qualquer gelo que conhecemos na Terra. É como se você tentasse derreter um cubo de gelo, apertando-o tão forte entre suas mãos que, mesmo que o coloque no fogo, simplesmente não pode se desfazer. Assim, sobre Gliese 536b, a água desafia as regras habituais e se comporta de maneira totalmente inesperada. Você consegue imaginar caminhar sobre um mar de gelo que, literalmente, está ardendo? Lá, a superfície do planeta está envolta em uma atmosfera carregada de hidrogênio e hélio, que cria um efeito de forno sob pressão. Os cientistas acreditam que o gelo ardente cobre o núcleo rochoso do planeta, e acima dele se estende uma camada de gases quentes. É como se este mundo fosse uma panela de pressão cósmica, com seu gelo resistindo a temperaturas e condições que destruiriam qualquer forma de água na Terra. Gliese 536b nos lembra que o universo está cheio de exceções e maravilhas que superam a imaginação. Nem tudo que chamamos de gelo se comporta da mesma forma em todos os cantos do cosmos. Sob as condições adequadas, até mesmo os princípios mais básicos podem ser quebrados. Assim, neste pequeno e distante planeta, o gelo não é símbolo de frio, mas de uma estranha resistência ao calor extremo, desafiando o que acreditávamos saber sobre a natureza e mostrando-nos que no universo sempre há espaço para o impossível. Se você está gostando desta viagem pelo universo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Obrigado por fazer parte desta odisseia espacial. De que cor é o universo? À primeira vista, poderíamos pensar que a resposta é óbvia. Preto, como o céu noturno, salpicado por diminutos pontos brilhantes. Mas a realidade é muito mais surpreendente e, de fato, tem um nome próprio: Cosmic Latte. Como os astrônomos chegaram a essa curiosa conclusão? Tudo começa com uma pergunta simples, mas profunda. Se misturássemos toda a luz que emitem as estrelas e galáxias do cosmos, que tom resultaria? No início do século XXI, uma equipe de astrônomos decidiu descobrir. Recolheram a luz de mais de 200.000 galáxias, analisando seus espectros, ou seja, a impressão digital da luz que emitem. Ao combinar todas essas cores,
desde os avermelhados das galáxias mais antigas até os azulados das mais jovens, descobriram que, se essa luz pudesse ser concentrada em um único ponto, a cor resultante seria um bege muito suave, quase cremoso. Batizaram de Cosmic Latte, como se o universo inteiro fosse uma gigantesca xícara de café com leite. Por que não é azul, branco ou até mesmo vermelho? A resposta está na própria história do cosmos. As galáxias jovens tendem a emitir luz mais azulada, mas com o passar dos bilhões de anos, as estrelas envelhecem e dominam os tons avermelhados e amarelos. A mistura de todas essas cores, ponderada pela quantidade de estrelas e sua fase de vida, resulta nesse matiz tão peculiar. Assim, o Cosmic Latte se torna uma espécie de cor média de toda a luz visível que existe no universo. Essa descoberta nos lembra que, mesmo conceitos aparentemente simples, podem ter respostas inesperadas. A cor do universo nos fala de sua idade, da evolução das estrelas e dos processos que ocorreram desde o Big Bang. Não é apenas uma curiosidade, é uma pista sobre a história e o destino de tudo que existe. Então, da próxima vez que olhar para o céu e ver a escuridão, pense que se pudesse reunir toda a luz do cosmos em um único raio, veria uma cor tão suave e sutil como o Cosmic Latte, o verdadeiro tom do universo. No vasto catálogo de maravilhas cósmicas, poucas são tão intrigantes e desconcertantes quanto o objeto de Hoag. O que torna esta galáxia tão especial? À primeira vista, parece um anel quase perfeito de estrelas azuis que rodeia um núcleo esférico, como se o universo tivesse desenhado um olho gigantesco no espaço. Mas como pôde se formar uma estrutura tão ordenada e, ao mesmo tempo, tão incomum? Os astrônomos têm décadas tentando decifrar esse enigma, e até hoje, o objeto de Hoag continua desafiando as explicações convencionais da formação galáctica. A maioria das galáxias em anel se forma a partir de colisões cósmicas violentas, quando uma galáxia atravessa o coração de outra, gerando ondas de choque que empurram o gás e as estrelas para o exterior, formando o característico anel. No entanto, no caso do objeto de Hoag, não foi detectada evidência clara de uma galáxia intrusa ou de cicatrizes gravitacionais que expliquem sua peculiar forma. Poderia este ser um caso único no universo, uma exceção às regras conhecidas? A simetria quase perfeita do anel e a aparente tranquilidade de seu núcleo levantam perguntas fascinantes sobre os processos que podem esculpir estruturas tão delicadas em escalas tão gigantescas. O anel em si é composto por estrelas jovens e quentes que brilham com um tom azulado, enquanto o núcleo é uma esfera de estrelas muito mais velhas e avermelhadas. Essa diferença na idade e na cor das populações estelares sugere que o anel e o núcleo tiveram histórias evolutivas, separadas antes de se unirem em seu estado atual. É possível, então, que o anel tenha se formado a partir da acumulação de gás externo, ou talvez pela interação com uma galáxia invisível, composta quase inteiramente de matéria escura. Até agora, nenhuma hipótese conseguiu convencer completamente a comunidade científica. O objeto de Hoag é um lembrete de que, mesmo entre trilhões de galáxias, sempre há espaço para o inesperado. Sua existência convida a pensar que o universo ainda guarda segredos por descobrir e que as leis cósmicas podem produzir maravilhas que desafiam nossa intuição. Cada vez que os astrônomos observam este anel cósmico, enfrentam a mesma pergunta: que outras formas insuspeitadas o cosmos pode adotar? E, acima de tudo, estamos preparados para encontrar respostas que reescrevam o que acreditamos saber sobre a natureza do universo? Que objeto no universo pode girar centenas de vezes por segundo e, ainda assim,
conservar a precisão de um relógio atômico? A resposta são os pulsares, os verdadeiros relógios cósmicos. Os pulsares são estrelas de nêutrons extremamente densas, nascidas da morte violenta de estrelas muito maiores que o nosso Sol. Quando uma estrela massiva explode em uma supernova, seu núcleo colapsa sob a gravidade e se comprime a tal ponto que os prótons e elétrons se fundem em nêutrons, formando assim uma esfera do tamanho aproximado de uma cidade, mas com uma massa maior que a do Sol. Mas como funciona esse relógio do universo? A chave está na rotação vertiginosa e nos potentes campos magnéticos dos pulsares. Esses objetos giram a velocidades incríveis. Alguns completam uma volta em uma fração de segundo. Imagine uma patinadora artística que gira cada vez mais rápido ao juntar os braços. Algo semelhante acontece com a estrela de nêutrons quando colapsa, conservando o momento angular da estrela original, mas multiplicando sua velocidade de rotação ao reduzir seu tamanho. À medida que giram, emitem feixes de radiação eletromagnética de seus polos magnéticos. Se a orientação for a adequada, esses feixes varrem o espaço, e da Terra os detectamos como pulsos regulares de luz, como se fosse o flash rítmico de um farol cósmico. A regularidade desses pulsos é tão impressionante que muitos cientistas, quando os descobriram pela primeira vez em 1967, pensaram que poderiam ser sinais de vida inteligente. De fato, os pulsares competem com os melhores relógios atômicos da Terra em precisão. Alguns, como o famoso pulsar do caranguejo, batem com uma exatidão tal que foram utilizados para medir distâncias cósmicas, rastrear ondas gravitacionais ou até mesmo testar a teoria da relatividade geral de Einstein em condições extremas. Pode algo tão pequeno e denso realmente desafiar nossa noção de tempo? A resposta é sim. Os pulsares desaceleram sua rotação muito lentamente, perdendo energia a cada pulso, mas ainda assim mantêm uma regularidade impressionante durante milhões de anos. Graças a eles, os astrônomos conseguiram criar uma espécie de rede de relógios naturais dispersos pela galáxia, que permitem estudar fenômenos tão exóticos como os sistemas binários de estrelas de nêutrons e até buscar minúsculas variações no próprio tecido do espaço-tempo. No universo, quando se trata de medir a passagem do tempo, nenhum mecanismo é tão preciso e fascinante quanto um pulsar. O que você faria se uma estrela piscasse de maneira imprevisível no céu, como se tentasse enviar uma mensagem em código? Esse é o enigma que envolve a estrela de Tebe, oficialmente conhecida como Kiki 846 8852. Localizada na constelação de Cygnos, esta estrela tem desconcertado os astrônomos por seu comportamento estranho. Seu brilho diminui de forma irregular, às vezes perdendo até 1/5 de sua luminosidade total antes de voltar a brilhar normalmente. O que poderia estar causando esses apagões tão peculiares e abruptos? Na maioria das estrelas, as variações de brilho costumam ter explicações simples: planetas que passam à frente, manchas estelares ou nuvens de poeira. No entanto, a estrela de Tebe desafia todas essas explicações convencionais. Os trânsitos planetários, por exemplo, produzem diminuições regulares e previsíveis na luz da estrela, mas os descensos de Tebe são caóticos, sem padrão aparente e de diferentes profundidades. Imagine uma lâmpada que, em vez de piscar seguindo um ritmo, o faz de maneira completamente anárquica, às vezes atenuando-se brevemente e outras vezes escurecendo por vários dias. Diante desse mistério, a criatividade da comunidade científica disparou. Uma das primeiras teorias sugeria a presença de uma nuvem de cometas gigantes ou de fragmentos de destroços, restos de algum corpo celeste desintegrado que passaria entre a estrela e nós.
Mas será que uma nuvem de cometas pode realmente explicar apagões tão intensos e prolongados? As simulações mostram que seria necessário um enxame gigantesco, extremamente raro, para provocar tais flutuações. E, além disso, não foram detectadas as marcas de poeira esperadas nesse tipo de cenário. A falta de uma explicação clara levou alguns a levantar hipóteses ainda mais audaciosas. E se alguma mega estrutura artificial estivesse bloqueando a luz da estrela? A ideia de uma esfera de Dyson, uma construção hipotética criada por uma civilização avançada para captar energia estelar, capturou a imaginação do público e de alguns cientistas. No entanto, as observações em diferentes comprimentos de onda, incluindo o infravermelho, não mostram o excesso de calor que se esperaria de uma estrutura semelhante. Por enquanto, a explicação mais provável continua apontando para nuvens de poeira extremamente finas e opacas, talvez expulsas pela própria estrela ou por corpos próximos ainda desconhecidos. Apesar dos anos de estudo, a estrela de Thebe continua sendo um dos objetos mais intrigantes do cosmos. Cada vez que seu brilho volta a flutuar, nos lembra o quanto ainda desconhecemos sobre o universo e quão fácil é subestimar a complexidade da natureza. Estaremos diante de um fenômeno completamente novo, ou simplesmente ainda não fizemos a pergunta certa? O mistério permanece aberto, convidando futuras gerações de astrônomos a buscar respostas na luz piscante de uma estrela distante. Em outubro de 2017, os astrônomos detectaram algo que jamais haviam visto antes. Um objeto estranho atravessando o sistema solar a uma velocidade impressionante e com uma trajetória que não coincidia com a dos cometas ou asteroides conhecidos. O que era essa rocha interestelar que vinha de outro lugar da galáxia? Seu nome é Oumuamua, que em havaiano significa o mensageiro que chega primeiro de longe. Mas por que causou tanto alvoroço sua descoberta? A primeira coisa que desconcertou os cientistas foi sua órbita hiperbólica. Enquanto os objetos do sistema solar giram em trajetórias elípticas, Oumuamua se deslocava tão rápido que nem o Sol conseguia retê-lo. Vinha de fora e seguiria seu caminho rumo ao infinito. De que material era feito esse visitante? Aqui surge outra surpresa. Ao contrário dos cometas, Oumuamua não deixou para trás uma trilha de poeira e gás ao se aproximar do Sol, mas também não se comportou como um simples asteroide rochoso. Sua superfície parecia muito refletiva, quase metálica, e girava de forma caótica, como uma garrafa lançada ao ar. Uma das características mais intrigantes foi sua forma. Você consegue imaginar um charuto cósmico ou talvez uma espécie de pão alongado flutuando entre as estrelas? Os cálculos sugerem que Oumuamua tinha um comprimento até 10 vezes maior que sua largura, algo totalmente incomum para os corpos naturais que conhecemos. Como uma estrutura assim poderia se formar? Ninguém sabe ao certo. Alguns cientistas propuseram que poderia ser um fragmento desprendido de um planeta destruído, outros até imaginaram tecnologias alienígenas, mas até agora a explicação continua sendo um mistério em aberto. De onde veio Oumuamua? Analisando sua trajetória, parece que viajou durante milhões de anos de outra estrela, cruzando o vazio interestelar antes de passar rapidamente pelo nosso bairro. E assim, como chegou, foi embora. Em apenas algumas semanas, já era distante e fraco demais para ser observado. Sua breve visita nos lembrou o pouco que sabemos sobre os objetos que vagam entre as estrelas e o vasto e imprevisível que é o universo. Quantos mensageiros como Oumuamua estarão cruzando o espaço neste momento, sem que sequer percebamos? Pode existir neve no espaço? A resposta é sim, mas não como a que conhecemos na Terra. No sistema solar, há um mundo que produz sua própria neve de água. Encélado, uma das luas de Saturno.
Este pequeno satélite, coberto por uma superfície brilhante e gelada, esconde sob sua crosta vastos oceanos de água líquida. Mas o mais surpreendente não é apenas a existência de água, mas a maneira como Encélado a libera ao cosmos, através de geysers gigantescos que expelindo partículas de gelo e vapor de seu polo sul. O que há de especial nesses geysers? Imagine uma panela de pressão que busca liberar energia. O calor interno de Encélado, gerado pelo estiramento gravitacional de Saturno, derrete parte do gelo sob a superfície e cria enormes bolsas de água líquida. Quando a pressão é suficiente, essa água escapa violentamente através de fraturas conhecidas como listras de tigre, formando colunas que podem alcançar centenas de quilômetros de altura. Ao sair para o espaço gelado, a água se congela quase instantaneamente, criando uma espécie de nevada permanente que, com o tempo, contribui para alimentar o anel E de Saturno. Mas por que isso fascina tanto os cientistas? Porque o material expelido pelos geysers não é apenas gelo, contém sais, compostos orgânicos e até partículas que poderiam indicar reações químicas complexas. Em outras palavras, Encélado não é apenas uma fábrica de neve espacial, mas também pode esconder os ingredientes básicos para a vida. As missões espaciais como Cassini passaram por essas plumas e analisaram sua composição, revelando segredos que revolucionaram nossa busca por vida fora da Terra. Poderia haver vida sob a superfície gelada de Encélado? Embora ainda não haja provas definitivas, a presença de água líquida, fontes de energia e moléculas complexas fazem deste mundo um dos lugares mais promissores para buscar vida no sistema solar. Assim, Encélado e seus geysers nos lembram que, mesmo nos lugares mais frios e distantes, o universo guarda surpresas capazes de desafiar nossa imaginação. Você sabia que existem lugares no espaço onde a gravidade de dois corpos, como a Terra e o Sol, se equilibra de maneira tão precisa que um objeto pode ficar flutuando ali quase sem se mover? Esses locais são conhecidos como pontos de Lagrange e são verdadeiros estacionamentos cósmicos. Mas como é possível que no imenso vazio do espaço haja zonas de equilíbrio tão perfeitas? A explicação está na dança gravitacional entre os corpos celestes. Em cada sistema de dois objetos massivos, como um planeta e sua estrela, formam-se 5 pontos específicos, onde as forças gravitacionais e a inércia se anulam. É como se em um escorregador em constante movimento existissem plataformas invisíveis, onde você poderia ficar em pé sem deslizar para nenhum lado. Os pontos de Lagrange não são apenas um conceito fascinante, mas revolucionaram a exploração espacial. Por quê? Porque nesses lugares, uma nave ou satélite precisa gastar muito pouca energia para se manter na posição. Por exemplo, o ponto Lagrange 2, situado além da Terra na direção oposta ao Sol, é o destino favorito de telescópios espaciais como o James Webb. De lá, eles podem observar o universo sem serem incomodados pelo brilho terrestre e, ao mesmo tempo, manter uma posição estável com um mínimo de combustível. Você já se perguntou o que acontece se um objeto for colocado em um dos outros pontos de Lagrange? 2 deles, Lagrange 4 e Lagrange 5, formam um triângulo perfeito com a Terra e o Sol. Eles são considerados especialmente estáveis, como se fossem os cantos de um triângulo invisível, onde os asteroides, conhecidos como troianos, podem ficar presos por milhões de anos. Em contrapartida, os pontos 1, 2 e 3 são menos estáveis, e os objetos colocados ali podem facilmente se desviar se receberem um pequeno empurrão, como folhas flutuando sobre a água. Esses pontos de equilíbrio não são apenas úteis para a ciência e a tecnologia,
mas também nos mostram o delicado equilíbrio que reina no cosmos. Eles permitem que missões científicas se posicionem em locais privilegiados para observar o espaço profundo, estudar o Sol ou monitorar o clima espacial. Assim, os pontos de Lagrange funcionam como verdadeiros estacionamentos cósmicos, lembrando-nos que mesmo no aparente caos do universo, existem ilhas de estabilidade calculadas com uma precisão quase inimaginável. O que você enviaria ao espaço se tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem para civilizações desconhecidas? Em 1977, a humanidade tentou responder a essa pergunta lançando 2 sondas espaciais, Voyager 1 e Voyager 2, cada uma equipada com um disco de ouro. Mas, por que um disco e o que exatamente contém essa mensagem interestelar? Os discos de ouro das Voyager funcionam como uma cápsula do tempo, uma saudação cósmica para qualquer vida inteligente que talvez dentro de milhões de anos cruze com uma dessas naves errantes. Esses discos não são simples discos de vinil. São placas revestidas de ouro, projetadas para resistir ao passar do tempo e às hostilidades do espaço interestelar. E o que está gravado neles? Uma seleção cuidadosamente curada de sons, imagens e saudações em 55 idiomas, desde o choro de um recém-nascido até o canto das baleias, passando por saudações de boas-vindas em línguas de todo o mundo e peças musicais universais, como a Quinta Sinfonia de Beethoven ou canções tradicionais de diferentes culturas. Também estão incluídos diagramas científicos e dados sobre a localização da Terra no universo, como se a humanidade tivesse deixado um mapa de "aqui estamos". Por que enviar esses dados tão variados? A ideia era mostrar a diversidade e riqueza da vida e da cultura humanas. É como lançar uma garrafa no oceano cósmico, esperando que, se algum dia alguém a encontrar, possa decifrar quem fomos e como era nosso lar. Poderia uma civilização extraterrestre entender nossa música ou nossos desenhos? Embora a probabilidade seja infinitamente pequena, a tentativa é uma declaração de curiosidade e esperança. Os discos incluem até mesmo um guia para que, independentemente do idioma ou da biologia do receptor, o conteúdo possa ser interpretado. Tudo pensado até o último detalhe, desde a velocidade de rotação do disco até a maneira de ler as imagens codificadas. Faz sentido enviar uma mensagem que talvez ninguém ouça jamais? Para muitos cientistas, a resposta é sim. Os discos de ouro das Voyager são, em parte, um ato de fé na possibilidade de que não estamos sozinhos e na capacidade do conhecimento humano de transcender as fronteiras do tempo e do espaço. Embora seja provável que apenas vagueiem silenciosos pela escuridão interestelar, representam uma das gestas mais poéticas e ambiciosas de nossa espécie. O desejo de conectar, de ser compreendido e, em última instância, de deixar uma marca no vasto oceano do cosmos. Quão grande pode ser uma estrela? Quando pensamos em gigantes do espaço, é fácil imaginar corpos enormes, mas Stephenson, 2:18, redefine o conceito de gigantismo estelar. Trata-se de uma hipergigante vermelha, catalogada como a estrela mais grande conhecida até hoje. Para ter uma ideia de seu tamanho, se substituíssemos o Sol por Stephenson 2:18, sua superfície ultrapassaria a órbita de Saturno. Estamos falando de uma estrela com um raio que supera 2.100 vezes o do Sol, um verdadeiro colosso cósmico. Como é possível que uma estrela alcance tais proporções? A resposta está em sua etapa evolutiva. Stephenson 2:18 é uma estrela que esgotou o hidrogênio em seu núcleo e agora funde elementos mais pesados, o que provoca a expansão descomunal de suas camadas externas. Nesse processo, a densidade da estrela diminui tanto que, embora seu tamanho seja imenso, sua matéria está distribuída em um volume gigantesco e sua atmosfera é extremamente tênue.
É como se tentássemos inflar um balão até fazê-lo do tamanho de um estádio. A maior parte seria espaço vazio. E quais implicações tem descobrir uma estrela tão descomunal? Sua existência desafia os modelos atuais de evolução estelar, porque levanta questões sobre como se formam e quanto tempo podem durar astros tão massivos antes de colapsar. Estima-se que Stephenson 218 tenha uma vida curta em termos astronômicos, apenas alguns milhões de anos, uma fração mínima comparada à longevidade de estrelas como o nosso Sol. Além disso, eventualmente terminará sua vida de maneira espetacular, provavelmente em uma explosão de supernova capaz de semear o espaço com elementos pesados. Poderia haver estrelas ainda maiores esperando para serem descobertas? É possível. O universo é tão vasto e enigmático que sempre existe a possibilidade de encontrar novos extremos. Por enquanto, Stephenson 218 leva o título de gigante absoluto, lembrando-nos que, no cosmos, os recordes estão sempre destinados a serem quebrados. Assim, cada descoberta amplia os limites de nossa compreensão e nos convida a continuar explorando os mistérios do firmamento. No mais profundo do universo observável, existe uma anomalia que tem intrigado os cientistas durante anos: a mancha fria da radiação de fundo de micro-ondas. Mas o que exatamente é essa mancha e por que desafia nossa compreensão do cosmos? Para entendê-la, primeiro é preciso viajar até o eco mais antigo do universo. A radiação de fundo de micro-ondas, esse tênue brilho que restou após o Big Bang e que preenche todo o espaço como uma espécie de pano de fundo térmico. Essa radiação deveria ser, em teoria, quase perfeitamente uniforme, com diminutas flutuações que correspondem às sementes das futuras galáxias. No entanto, entre essas pequenas variações, há uma região incomumente mais fria e extensa do que o restante. A famosa mancha fria. Por que essa zona é tão especial? A mancha fria não é apenas mais fria que a média, mas também é mais ampla do que qualquer modelo padrão de cosmologia poderia prever. Se comparássemos a radiação de fundo com a superfície de um lago tranquilo ao amanhecer, a mancha fria seria como encontrar no meio do lago uma área de água notavelmente mais fria e profunda, sem uma razão aparente. Os cientistas mediram que essa região se estende por centenas de milhões de anos-luz e tem uma temperatura cerca de 70 microkelvins, menor que a média. Pode parecer pouco, mas em escalas cósmicas, essa diferença é verdadeiramente significativa. As explicações para esse fenômeno têm sido variadas e, em muitos casos, surpreendentes. Uma das teorias mais populares sustenta que a mancha fria poderia ser devido a um supervazio, ou seja, uma gigantesca região do espaço praticamente vazia, com menos galáxias e matéria do que a média. Embora grandes vazios tenham sido detectados perto da direção da mancha fria, nenhum parece grande o suficiente para explicar completamente a anomalia. Então, surge a pergunta: e se a mancha fria for a impressão digital de algo ainda mais estranho, como uma colisão entre nosso universo e outro universo bolha em um multiverso maior? Essa hipótese, embora fascinante, continua sendo altamente especulativa e carece de provas diretas. Apesar de décadas de observações e análises, a mancha fria continua sendo um dos grandes enigmas cosmológicos. É simplesmente um capricho estatístico, uma flutuação improvável, mas possível, dentro das leis conhecidas? Ou é a porta de entrada para uma nova física que ainda não compreendemos? O mistério permanece em aberto, e por enquanto, a mancha fria nos lembra o quão pouco sabemos realmente sobre o universo e quantos segredos ainda estão por ser descobertos nesse imenso oceano cósmico. O que aconteceria se eu te dissesse que, no sistema solar, existe um mundo onde chove, mas não água, e sim metano líquido? Titã,
a maior lua de Saturno, é um dos lugares mais estranhos e fascinantes que conhecemos. Sua atmosfera é tão densa que lembra um planeta, e sua superfície é marcada por rios, lagos e mares, mas formados por compostos orgânicos como metano e etano. Como é possível que um corpo tão frio tenha lagos e mares? A chave está em suas temperaturas extremas, que giram em torno de 180 graus abaixo de zero, permitindo que o metano e o etano existam em estado líquido, assim como a água na Terra. Titã é o único outro mundo do Sistema Solar, além do nosso planeta, onde foi confirmada a existência de corpos líquidos estáveis na superfície. Esses lagos e mares de metano não apenas cobrem vastas regiões, mas também participam de um ciclo semelhante ao ciclo da água terrestre. Há evaporação, formação de nuvens, precipitações e escoamento superficial. Você consegue imaginar um ciclo hidrológico, mas de metano? Em Titã, as paisagens são esculpidas por chuvas de hidrocarbonetos, gerando deltas e canais que poderiam ser confundidos com os rios da Terra, se não fosse por sua composição exótica. Mas quão grandes são esses lagos? Alguns, como o Mar de Kraken, superam em tamanho o Mar Cáspio. Suas margens e costas são compostas por uma mistura de gelo de água e compostos orgânicos sólidos, criando uma geografia alienígena e surpreendente. A sonda Cassini, junto com o módulo Huygens, nos permitiu espiar este mundo e descobrir que até há ondas e possivelmente névoas sobre a superfície desses lagos. Poderia haver vida em um ambiente tão extremo? Os cientistas especulam que, embora fosse muito diferente da vida que conhecemos, certas formas poderiam se adaptar aos solventes de metano, abrindo a porta para uma biologia completamente nova. Apesar de sua distância e sua atmosfera opaca, Titã continua despertando a curiosidade da humanidade. Sua atmosfera rica em nitrogênio e sua química complexa o tornam um laboratório natural para estudar como poderiam ter começado os processos precursores da vida na Terra primitiva. Titã nos desafia a imaginar formas de vida e paisagens impossíveis, lembrando-nos que, no universo, a diversidade de mundos supera com muito nossa imaginação. Você sabia que a Terra não está sozinha em sua jornada ao redor do Sol? Embora todos conheçamos a Lua como nosso único satélite natural, existe um pequeno companheiro cósmico que passou despercebido por séculos. Kamo'olaua, seu nome de origem havaiana, significa fragmento oscilante, e é que este misterioso objeto se move seguindo uma estranha dança em torno do nosso planeta, mantendo-se sempre perto, mas sem ser uma lua tradicional. Como é possível que tenhamos uma segunda lua sem que a maioria saiba? A chave está em sua órbita única e discreta. Kamo'olaua é um asteroide de apenas algumas dezenas de metros de diâmetro, mas sua relevância vai muito além de seu tamanho. Ele gira ao redor do Sol, quase no mesmo ritmo que a Terra, mas em uma órbita que faz parecer que ele nos dá voltas, acompanhando-nos em nossa trajetória anual. Esse comportamento o torna o que os astrônomos chamam de quasi-satélite. Ao contrário da Lua, que está ligada gravitacionalmente à Terra, Kamo'olaua segue uma trajetória que o mantém perto, mas é o Sol quem realmente o domina. É como um corredor que acompanha outro na pista, sempre perto, mas sem se dar as mãos. De onde vem esse misterioso objeto? Os cientistas ainda debatem sua origem. Uma hipótese fascinante sugere que ele poderia ser um fragmento desprendido da própria Lua durante um antigo impacto, o que faria de Kamo'olaua não apenas um vizinho, mas um irmão perdido. Suas características espectrais, que refletem luz de maneira semelhante às rochas lunares, reforçam essa teoria, embora não haja consenso definitivo. Estaremos compartilhando nosso caminho espacial com um pedaço de nossa história mais remota? Apesar de sua relativa proximidade, detectar Kamo'olaua não é tarefa simples.
Seu pequeno tamanho e seu brilho tênue o tornam um fantasma orbital, invisível ao olho humano e apenas observável com telescópios potentes. No entanto, o interesse científico é enorme. Estudar Kamoa-Lewa pode nos ajudar a entender melhor a dinâmica de objetos próximos à Terra e o passado violento de nosso sistema planetário. Assim, a segunda lua nos lembra que o universo sempre guarda segredos, mesmo nas vizinhanças mais familiares. Quantos outros companheiros desconhecidos estarão viajando junto conosco na escuridão do espaço? Quão grande pode ser uma estrutura no universo? Se pensarmos em galáxias e aglomerados de galáxias, já estamos falando de dimensões impressionantes. Mas existe algo que supera tudo o que podemos imaginar: a grande muralha Hércules Corona Boreal. Esta colossal estrutura é tão vasta que, para atravessá-la de um extremo ao outro, a luz precisaria de cerca de 10 bilhões de anos. Sim, é quase tanto quanto a própria idade do universo conhecido. Como é possível que algo tão gigantesco possa existir? A Grande Muralha não é uma muralha física, como as que conhecemos na Terra, mas uma agrupação massiva de galáxias, aglomerados e superaglomerados que formam uma espécie de filamento cósmico. Imagine-a como se o universo fosse uma teia de aranha tridimensional e a Grande Muralha fosse um desses fios especialmente grossos e extensos. Sua descoberta em 2013 abalou a comunidade científica, pois desafia as teorias sobre como a matéria deveria se distribuir nas maiores escalas. Do que é feita essa muralha? Ela é composta por milhares de galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas. Mas o mais surpreendente é que, segundo o modelo cosmológico atual, não deveriam existir estruturas tão grandes. A existência da Grande Muralha coloca à prova a homogeneidade do universo, a ideia de que, se olharmos em grande escala, o cosmos é mais ou menos igual em todos os lugares. No entanto, essa estrutura parece ir contra essa noção, como se o universo tivesse cicatrizes gigantescas que ainda não conseguimos explicar completamente. O que implica essa descoberta para nossa compreensão do cosmos? Por um lado, nos obriga a repensar certos aspectos da formação de galáxias e da evolução do universo. Podem existir estruturas ainda maiores? Ou a Grande Muralha representa um limite natural? Essas perguntas permanecem em aberto. Enquanto isso, a Grande Muralha Hércules Corona Boreal permanece como um dos enigmas mais impressionantes, lembrando-nos que, por mais que acreditamos saber, o universo sempre tem algo ainda mais vasto e surpreendente nos esperando. No coração da constelação de Escorpião, a mais de 3.000 anos-luz de distância, encontra-se uma das estruturas mais impressionantes e enigmáticas do cosmos, a nebulosa planetária NGC 6302, conhecida popularmente como a Nebulosa da Borboleta. Como é possível que a morte de uma estrela origine uma das formas mais belas do universo? À primeira vista, parece uma borboleta cósmica estendendo suas asas de gás e poeira, mas, na verdade, estamos presenciando o ato final de uma estrela semelhante ao Sol, que, após esgotar seu combustível, expulsa violentamente suas camadas externas para o espaço. Quais processos físicos criam essas asas luminosas e simétricas? A chave está na interação de ventos estelares extremamente rápidos que colidem com material expelido anteriormente de forma mais lenta. Essa colisão gera temperaturas de mais de 200.000 graus e esculpe a matéria em formas surpreendentes. A radiação ultravioleta da estrela central, agora convertida em uma anã branca, ioniza o gás circundante, fazendo-o brilhar com cores que vão do azul ao vermelho intenso, dependendo dos elementos presentes. É como se a estrela, em sua morte, pintasse uma última tela brilhante antes de desaparecer lentamente.
por que essa nebulosa tem uma forma tão espetacularmente simétrica? Embora pareça uma obra de arte deliberada, os astrônomos acreditam que a simetria da nebulosa da borboleta pode ser devida à presença de uma estrela companheira, ou até mesmo a um disco de material ao redor da estrela central, que canaliza a ejeção de gás em direções opostas. Esse fenômeno não é exclusivo da NGC 6302, mas aqui a perfeição do design natural é especialmente marcante. A distância entre as extremidades de suas asas supera o ano-luz, o que equivale a quase 10 trilhões de quilômetros. O que a nebulosa da borboleta nos ensina sobre o destino do nosso próprio Sol? Em cerca de 5 bilhões de anos, nossa estrela pode ter um final semelhante, expandindo-se e formando sua própria nebulosa planetária. Esses restos estelares não são apenas belos, também são fundamentais para a reciclagem cósmica. Os elementos pesados liberados nesses eventos se incorporam a novas gerações de estrelas e planetas. Assim, o ciclo da vida e da morte das estrelas continua, e cada borboleta cósmica é uma testemunha silenciosa de que a beleza pode surgir mesmo no final de uma existência estelar. Você sabia que nossa galáxia, a Via Láctea, está destinada a protagonizar um encontro colossal com sua vizinha mais próxima, a galáxia de Andrômeda? Embora ambas pareçam tranquilas e distantes no céu noturno, na verdade estão se movendo uma em direção à outra a uma velocidade aproximada de 400 km por segundo. Mas o que acontece quando duas galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas, se encontram cara a cara no vazio do cosmos? Este evento, conhecido como colisão galáctica, pode ser comparado a uma valsa cósmica. Dois gigantes girando lentamente até se entrelaçarem e fundirem seus destinos. Ao contrário do que poderíamos imaginar, a colisão não será uma explosão caótica em que as estrelas se destruam umas às outras. De fato, o espaço entre as estrelas é tão vasto que a probabilidade de colisões diretas é mínima. É mais provável que as estrelas simplesmente mudem de posição, como se milhões de vagalumes dançassem em uma sala enorme sem se tocar. No entanto, as forças gravitacionais provocarão grandes mudanças. Os braços espirais de ambas as galáxias se distorcerão, enormes nuvens de gás se comprimirão, e novas ondas de formação estelar serão disparadas, iluminando o céu como fogos de artifício cósmicos. Quando ocorrerá este grande encontro? Aproximadamente dentro de 4 bilhões de anos, um intervalo que para a escala humana é inimaginável, mas que para o universo é apenas um instante. Nesse futuro distante, a Via Láctea e Andrômeda se fundirão em uma única galáxia gigante, a qual alguns astrônomos já chamam de Lactômeda. Nosso sistema solar desaparecerá no processo? É pouco provável, mas a posição do Sol dentro da nova galáxia pode mudar radicalmente, nos empurrando para um canto mais distante ou nos aproximando do núcleo galáctico. Esta valsa galáctica não é um caso isolado. As colisões e fusões de galáxias são comuns na história do universo e são fundamentais para compreender sua evolução. De fato, acredita-se que muitas galáxias grandes, como a nossa, são o resultado de múltiplas fusões ao longo de bilhões de anos. Assim, enquanto contemplamos o céu e vemos a silhueta difusa de Andrômeda, na verdade estamos testemunhando o prelúdio de um grandioso espetáculo cósmico que transformará para sempre o bairro galáctico. Não é incrível pensar que nosso próprio lar estelar faz parte de uma dança tão majestosa e eterna? Você já se perguntou como será o destino final do universo? Além da morte das estrelas e do resfriamento das galáxias, os cientistas propuseram uma hipótese fascinante e pouco conhecida: a Era das Estrelas de Ferro. O que são essas misteriosas estrelas
e por que representam o último suspiro de atividade no cosmos. Para entender isso, primeiro pensemos no ciclo de vida das estrelas. Hoje, a maioria das estrelas brilha graças à fusão nuclear, transformando hidrogênio em hélio e, em estágios mais avançados, fundindo elementos mais pesados, como carbono e oxigênio. Mas a fusão tem um limite: o ferro. Quando uma estrela massiva produz ferro em seu núcleo, a energia necessária para fundir esse elemento é maior do que a que se obtém, provocando o colapso da estrela e, muitas vezes, fazendo com que ela termine sua vida em uma explosão de supernova. No entanto, em um futuro inimaginavelmente distante, quando a formação de novas estrelas tiver parado e as reservas de hidrogênio se esgotarem, restarão apenas os remanescentes estelares, anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros. É aqui que surge a hipótese das estrelas de ferro. Ao longo de trilhões de anos, as anãs brancas, aqueles núcleos estelares resfriados, poderiam passar por um processo chamado decaimento quântico, no qual os prótons se desintegram e os elementos mais leves se transformam lentamente em ferro, o elemento mais estável do universo. Você consegue imaginar um cosmos repleto de esferas frias e escuras, feitas quase completamente de ferro? Mas o que isso significa para o universo? As estrelas de ferro seriam como os fósseis definitivos do cosmos, incapazes de brilhar, sem energia, testemunhas silenciosas de uma eternidade congelada. Sua formação é tão lenta que supera em muito a idade atual do universo. Estamos falando de escalas de tempo tão longas que desafiam nossa compreensão, superando até mesmo os conceitos habituais de milhões ou bilhões de anos. Quando todas as formas de energia tiverem se dissipado, quando até mesmo os buracos negros tiverem evaporado sua massa por meio da radiação de Hawking, as estrelas de ferro podem ser a única coisa que restar. Monumentos silenciosos a um passado luminoso. Assim, a era das estrelas de ferro é uma visão aterradora do destino último do universo, onde nem mesmo a escuridão brilha e o tempo parece não ter sentido. Nos lembra que, embora o cosmos pareça eterno e ativo agora, tudo evolui em direção à quietude absoluta e que as maravilhas atuais são apenas um instante na vasta história cósmica. Será este o verdadeiro fim? Ou ainda restam mistérios a serem descobertos nas profundezas do tempo? O que aconteceu no universo antes da existência das primeiras estrelas? Esta é uma daquelas perguntas que nos transportam a uma época misteriosa e pouco conhecida, a chamada Era Escura do Cosmos. Após o Big Bang, há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos, o universo era uma sopa quente e densa de partículas elementares. Mas, após algumas centenas de milhares de anos, a temperatura caiu o suficiente para que prótons e elétrons se unissem e formassem átomos de hidrogênio. Este foi o momento em que o universo se tornou transparente, permitindo que a luz viajasse livremente. No entanto, essa luz era tão fraca e dispersa que, na prática, o cosmos ficou mergulhado em uma profunda escuridão. Durante milhões de anos, não houve uma única estrela acesa. O universo era como um oceano negro e imenso, cheio de hidrogênio e hélio, mas sem nenhum ponto de luz. Como sabemos que existiu esse período de absoluta penumbra? Graças à radiação de fundo de micro-ondas, essa tênue marca térmica do Big Bang que ainda podemos detectar hoje. Mas além desse brilho, a era escura é como uma página em branco. Nenhum telescópio pode observar diretamente o que acontecia naquela época. O que acontecia nessas trevas cósmicas? Embora não houvesse estrelas, a gravidade fazia seu trabalho silencioso. Em certas regiões, a matéria começou a se agrupar em nuvens cada vez mais densas. É como se, no meio de uma noite interminável,
gotas invisíveis de água fossem se juntando na atmosfera, preparando-se para formar as primeiras chuvas. Essas nuvens de gás, com o tempo, alcançariam a massa e a densidade necessárias para acender a fusão nuclear e dar origem à primeira geração de estrelas, conhecidas como estrelas de população Trace. Por que é tão importante entender a Era Escura? Porque nesse silêncio primordial se gestaram as condições para tudo o que veio depois: as estrelas, as galáxias e, em última instância, nós mesmos. Os astrônomos buscam rastros dessa época, observando a chamada linha de 21 centímetros, um sinal de rádio emitido pelo hidrogênio neutro que poderia revelar como era realmente aquele universo antes da luz. Assim, a Era Escura não é apenas um capítulo na história do cosmos, mas a porta de entrada para o nascimento da luz e da complexidade que hoje maravilha a humanidade. Como se fotografa algo que, por definição, não deixa escapar nem a luz? Essa foi a pergunta que durante décadas intrigou cientistas de todo o mundo. Os buracos negros, esses monstros cósmicos devoradores de matéria e energia, pareciam condenados ao anonimato visual. No entanto, em 2019, a humanidade conseguiu o impensável: captar a silhueta de um desses enigmas, localizado no coração da galáxia M87, a mais de 50 milhões de anos-luz de distância. Como foi possível esse feito histórico? A chave está em compreender que, embora não possamos ver o buraco negro em si, podemos observar os efeitos extremos que provoca ao seu redor. No ambiente imediato ao horizonte de eventos, a matéria é acelerada a velocidades próximas à da luz, aquecendo-se até brilhar intensamente. É como se um monstro invisível estivesse coberto por um halo de fogo brilhante, deixando uma sombra central, a silhueta do buraco negro. Para capturar essa imagem, foi necessário criar um telescópio do tamanho do planeta Terra, utilizando uma rede de radiotelescópios distribuídos por todo o mundo. Essa técnica, chamada interferometria, de muito longa base, permitiu unir os dados de cada observatório e obter uma resolução jamais alcançada. Você já se perguntou por que a imagem que obtivemos parece um anel borrado e não um círculo perfeito? A resposta está na relatividade geral de Einstein. A imensa gravidade do buraco negro curva o espaço-tempo e distorce a trajetória da luz, fazendo com que os raios que passam perto dele se dobrem e deem voltas antes de escapar. Assim, o que vemos é uma espécie de sombra rodeada por um anel luminoso, cuja forma e tamanho coincidem com as previsões teóricas feitas há mais de 100 anos. Esse feito não apenas confirmou a existência dos buracos negros, tal como os descrevem as equações, mas também abriu uma nova janela para estudar os limites do universo e da própria física. Agora, os cientistas podem analisar o comportamento da matéria em condições extremas e testar as teorias fundamentais. Fotografar a sombra do monstro foi muito mais do que obter uma imagem. Foi espiar, pela primeira vez, o abismo onde as leis conhecidas começam a se desvanecer. Que outros segredos aguardam ser capturados na escuridão do cosmos? Você sabia que existem planetas que viajam completamente sozinhos pela galáxia, longe da luz e do calor de qualquer estrela? Esses mundos misteriosos são conhecidos como planetas errantes ou planetas interestelares. Eles não giram em torno de nenhum sol, mas flutuam livremente no espaço, envoltos em uma escuridão quase total. Durante muito tempo, os astrônomos pensavam que todos os planetas deveriam estar ligados a uma estrela, mas o universo, mais uma vez, desafia nossas expectativas. Como é possível que um planeta termine sozinho, sem um sol que o acompanhe? A explicação mais aceita é que esses planetas nasceram perto de uma estrela, como a Terra, mas em algum momento foram expulsos de seu sistema por interações gravitacionais violentas.
Imagine o caos de um bilhar cósmico, onde planetas gigantes e estrelas recém-formadas empurram e lançam corpos menores para o vazio. Outra possibilidade é que alguns planetas errantes se formem diretamente a partir de nuvens de gás e poeira, como se fossem estrelas que nunca adquiriram massa suficiente para brilhar. Quantos desses mundos solitários existem? As estimativas variam, mas alguns estudos sugerem que pode haver mais planetas errantes do que estrelas na Via Láctea. Isso significa que para cada ponto de luz que você vê no céu, há múltiplos planetas vagando na escuridão, invisíveis a olho nu. Detectá-los não é nada fácil, já que não emitem luz própria e apenas delatam sua presença quando, por acaso, passam na frente de uma estrela distante e sua gravidade atua como uma lupa, distorcendo brevemente a luz. É o fenômeno conhecido como microlente gravitacional. Poderia existir vida em um planeta errante? Embora pareça improvável à primeira vista, alguns cientistas acreditam que é possível. Se um planeta tem um núcleo quente e grossas camadas de gelo, poderia manter oceanos subterrâneos mornos, protegidos do frio extremo do espaço. Nesse ambiente, a vida poderia encontrar abrigo, alimentando-se de fontes de energia internas. Assim, mesmo nos lugares mais inóspitos e solitários do universo, a natureza poderia nos surpreender mais uma vez, demonstrando que a vida é muito mais resistente e adaptável do que imaginamos. O universo pode produzir som? Embora o espaço seja um vácuo onde as ondas sonoras tradicionais não podem viajar, existe uma maneira pela qual o cosmos pode vibrar, através das ondas gravitacionais. Essas ondas são perturbações no tecido do espaço-tempo, geradas por eventos cósmicos tão extremos quanto a fusão de buracos negros ou estrelas de nêutrons. Mas como detectamos algo que não podemos ver ou ouvir diretamente? A resposta está na engenharia de precisão e na paciência científica. As ondas gravitacionais foram previstas por Albert Einstein há mais de um século, mas durante décadas foram consideradas impossíveis de medir. Tudo mudou em 2015, quando o observatório LIGO detectou pela primeira vez a passagem de uma dessas ondas. O que isso significa em termos simples? Imagine jogar uma pedra em um lago. As ondas se expandem pela superfície, só que, neste caso, a superfície é o próprio espaço-tempo, e as pedras são colisões cósmicas de objetos massivos. Essas ondas transportam informações sobre os eventos mais violentos e energéticos do universo, que de outra forma seriam invisíveis para nossos telescópios tradicionais. O mais fascinante é que os sinais captados pelos detectores podem ser transformados em sons audíveis para os seres humanos. Assim, os cientistas conseguiram que literalmente pudéssemos ouvir o universo. Chiados e zumbidos que narram a dança mortal de buracos negros e estrelas de nêutrons girando e se fundindo a velocidades inimagináveis. Cada onda gravitacional revela detalhes sobre a massa, a distância e a natureza desses objetos, permitindo-nos reconstruir histórias que aconteceram há milhões ou até bilhões de anos-luz de distância. Para que serve ouvir o cosmos? Além da maravilha, essas observações abriram uma nova janela para o universo. Graças às ondas gravitacionais, é possível estudar fenômenos que não emitem luz, como buracos negros, e verificar teorias fundamentais da física. À medida que a sensibilidade dos detectores melhora, espera-se descobrir ainda mais segredos ocultos nas profundezas do espaço. O universo, silencioso para nossos ouvidos, tem muito a contar se aprendermos a ouvir suas vibrações mais profundas. Você sabia que as auroras, esses espetáculos de luz que pintam o céu noturno da Terra, não são exclusivas do nosso planeta? As auroras são o resultado de partículas carregadas provenientes do vento solar que colidem com a atmosfera
e excitam os gases, produzindo flashes de cores. Mas o que acontece quando levamos esse fenômeno a outros mundos do sistema solar? Como são as auroras em planetas gigantes como Júpiter ou Saturno, e que segredos nos revelam sobre suas atmosferas e campos magnéticos? Em Júpiter, o gigante gasoso, as auroras são descomunais e muito mais potentes do que as da Terra. Ao contrário do nosso planeta, onde a cor verde domina graças ao oxigênio atmosférico, em Júpiter, as auroras brilham principalmente no ultravioleta e se estendem por milhares de quilômetros ao redor dos polos. Isso se deve ao seu intensíssimo campo magnético, o mais forte de todos os planetas do sistema solar. Além disso, a lua vulcânica Io desempenha um papel crucial. Suas erupções lançam enormes quantidades de material que, ao interagir com o campo magnético joviano, intensificam as auroras. É quase como se Júpiter tivesse uma fonte extra de fogos de artifício cósmicos, alimentados por sua própria lua. Em Saturno, as auroras também são impressionantes, embora diferentes das terrestres. Em vez de uma única cor predominante, podem brilhar em azuis e violetas, dependendo da composição da atmosfera e da intensidade do vento solar. Tanto em Júpiter quanto em Saturno, as auroras não aparecem apenas nos polos, mas podem surgir em outras regiões, devido às complexas interações entre o vento solar e seus enormes campos magnéticos. Esse fenômeno é tão energético que, se nossos olhos fossem sensíveis ao ultravioleta, veríamos o céu desses planetas coberto de cortinas luminosas quase o tempo todo. E quanto a mundos ainda mais distantes ou exóticos? Em Urano e Netuno também foram detectadas auroras, embora muito menos estudadas. Seus campos magnéticos estão inclinados e deslocados em relação aos seus eixos de rotação, o que gera padrões aurorais imprevisíveis. Até algumas luas, como Ganimedes, a maior de Júpiter, podem ter suas próprias auroras, graças aos seus campos magnéticos independentes. Imaginar um céu noturno em Ganimedes, coberto de luzes misteriosas, é um lembrete de que os fenômenos naturais que nos surpreendem na Terra podem assumir formas inesperadas em outros cantos do cosmos. Em última análise, as auroras em outros mundos são muito mais do que um simples espetáculo visual. Elas são janelas para a física dos planetas, para a força de seus campos magnéticos e para a composição de suas atmosferas. Observá-las e compreendê-las nos ajuda a decifrar como esses mundos funcionam e quais poderiam ser suas condições para abrigar vida. Poderemos, algum dia, presenciar com nossos próprios olhos uma aurora dançando sobre os céus de outro planeta? O universo, sem dúvida, guarda ainda muitos espetáculos luminosos por descobrir. É possível que o espaço, esse imenso cenário entre planetas e galáxias, não esteja realmente vazio? Durante séculos, os cientistas imaginaram o vácuo como um nada absoluto, um lugar sem matéria, sem energia, sem nada. No entanto, a física quântica revolucionou essa ideia e nos mostrou que o vácuo é muito mais misterioso e ativo do que parece. Mesmo o canto mais solitário e escuro do universo está impregnado de uma atividade incessante, invisível a olho nu. No coração do vácuo quântico, partículas e antipartículas surgem espontaneamente e se aniquilam em frações infinitesimais de segundo. É como se o universo estivesse jogando moedas, criando pares de partículas que aparecem e desaparecem antes que possamos notá-las. Esse fenômeno, conhecido como flutuações quânticas, ocorre em todos os lugares, mesmo no espaço aparentemente mais desolado. Como é possível que do nada surja algo, mesmo que por um instante? A resposta está nos princípios fundamentais da mecânica quântica, que permitem que a energia do vácuo flutue e se manifeste brevemente como matéria. Mas essas flutuações têm efeitos reais?
Surpreendentemente, sim. Um exemplo é o chamado efeito Casimir. Se colocarmos duas placas metálicas extremamente próximas no vácuo, a pressão criada pelas partículas virtuais faz com que se atraiam entre si. É como se o próprio vácuo empurrasse os objetos, revelando que o espaço vazio está longe de ser inerte. Esse efeito foi medido experimentalmente, demonstrando que o vácuo quântico tem propriedades físicas tangíveis. O vácuo quântico também desempenha um papel crucial no destino do universo. Acredita-se que a chamada energia escura, responsável pela aceleração da expansão cósmica, possa estar relacionada à energia contida no vácuo. Assim, o que parece um nada absoluto é, na verdade, um mar invisível de energia e possibilidades. O vácuo quântico nos lembra que no universo, mesmo o silêncio mais profundo está cheio de segredos ainda por descobrir. O que Júpiter e Saturno têm em comum, além de serem os planetas mais grandes do Sistema Solar? Ambos são gigantes gasosos, verdadeiros colossos compostos principalmente de hidrogênio e hélio, tão massivos que juntos somam mais de 90% de toda a massa planetária que orbita o Sol. Mas o que significa realmente ser um gigante gasoso? Ao contrário da Terra, eles não têm uma superfície sólida sobre a qual se possa pousar. Se você tentasse descer pela sua atmosfera, simplesmente afundaria cada vez mais em camadas de gás, enfrentando pressões e temperaturas impossíveis para qualquer nave espacial terrestre. Júpiter, o rei dos planetas, é tão grande que mais de 1.300 terras caberiam em seu interior. Sua atmosfera é marcada por faixas de nuvens multicoloridas e a famosa Grande Mancha Vermelha, uma tempestade tão vasta que poderia engolir nosso planeta várias vezes. Este gigante possui um campo magnético extraordinariamente forte, muito maior que o da Terra, capaz de capturar partículas e criar auroras gigantescas em seus polos. Além disso, sua gravidade é tão intensa que atua como um escudo natural para os planetas interiores, desviando ou capturando asteroides e cometas que poderiam ameaçar a Terra. E quanto a Saturno? Conhecido universalmente por seus impressionantes anéis, este planeta é um espetáculo único no Sistema Solar. Mas você sabia que esses anéis são formados principalmente por minúsculas partículas de gelo e rocha, algumas tão pequenas quanto grãos de poeira e outras do tamanho de montanhas? Os anéis de Saturno são tão extensos que, se pudéssemos colocá-los ao redor da Terra, cobririam o céu de horizonte a horizonte. No entanto, apesar de sua majestade, os anéis são frágeis e poderiam desaparecer em alguns milhões de anos, um suspiro na escala do tempo cósmico. Ambos os planetas possuem uma multidão de luas, cada uma com características fascinantes. Júpiter conta com mais de 80 luas, entre elas Europa, que pode esconder um oceano sob sua superfície congelada, e Ganimedes, a lua mais grande do Sistema Solar. Saturno também é lar de verdadeiros mundos congelados, como Titã, com lagos de metano e uma atmosfera densa. O que esses gigantes nos ensinam? Que o Sistema Solar está longe de ser um lugar chato ou previsível. Na verdade, é um laboratório natural onde a física e a química se manifestam em uma escala colossal, lembrando-nos que ainda há muito a descobrir sobre esses guardiões gasosos e sua influência no equilíbrio de nosso bairro cósmico. O que acontece quando uma estrela massiva chega ao fim de sua vida? Muitos pensariam que ela simplesmente desaparece, mas a realidade é muito mais espetacular. Quando uma estrela esgota seu combustível nuclear, a gravidade assume o controle e a estrela colapsa sobre si mesma em um processo violento conhecido como supernova. Essa explosão é tão poderosa que durante alguns dias ou semanas a estrela pode brilhar mais do que toda uma galáxia. Mas
O que resta após essa explosão cósmica? O remanescente de uma supernova é, em essência, um cemitério estelar. No entanto, longe de ser um lugar silencioso e vazio, esses restos são laboratórios cósmicos, onde se forjam os elementos mais pesados do universo. O ferro, o ouro, a prata e até mesmo o iodo que faz parte do nosso corpo nascem no coração dessas explosões. É curioso pensar que cada átomo de cálcio em seus ossos já foi parte de uma estrela que explodiu há milhões de anos. Assim, os cemitérios estelares são, na verdade, as pedreiras da vida e da matéria. Mas como são esses cemitérios? O que resta após a supernova pode assumir várias formas. Nebulosas de formas caprichosas, compostas por gás e poeira que se expandem lentamente pelo espaço, ou até mesmo objetos incrivelmente densos, como estrelas de nêutrons e buracos negros. As nebulosas de supernova, como a famosa nebulosa do Caranguejo, são autênticos mosaicos de cores e energias, carregadas de radiação e atravessadas por ondas de choque que viajam a velocidades inimagináveis. Nesses lugares, a matéria é reciclada e pode dar origem a novas estrelas e planetas. E por que esses restos estelares são tão importantes? Sem eles, o universo seria formado quase que totalmente por hidrogênio e hélio. As supernovas atuam como jardineiros cósmicos, semeando o espaço com elementos complexos e enriquecendo as nuvens de gás, a partir das quais nascerão futuras gerações de estrelas e sistemas planetários. Assim, os cemitérios estelares não apenas marcam o fim de uma estrela, mas também anunciam o começo de novas histórias cósmicas, lembrando-nos que, no universo, cada fim é também um novo começo. Se o universo é tão vasto, com centenas de bilhões de galáxias e cada uma contendo trilhões de estrelas, por que não encontramos sinais de vida inteligente? Essa é a essência da paradoxo de Fermi, um enigma que desconcertou cientistas e filósofos por décadas. Segundo os cálculos mais otimistas, deveria haver centenas, talvez milhares de civilizações avançadas apenas em nossa galáxia. No entanto, o silêncio é absoluto. Não há sinais, não há visitas, não há vestígios. Onde estão todos? Uma das possíveis respostas é que a vida inteligente é extremamente rara ou muito efêmera. Pode ser que o surgimento de vida complexa seja um processo tão improvável que, embora o universo seja enorme, isso só tenha ocorrido uma vez em cada canto remoto. Ou talvez, quando uma civilização atinge certo nível tecnológico, ela se autodestrói, seja por guerras, mudanças climáticas ou experimentos fracassados. Como uma vela que queima rápido demais, a vida inteligente pode simplesmente não durar o suficiente para se encontrar. Outra hipótese fascinante é o chamado grande filtro. Será que existe uma barreira invisível que quase nenhuma civilização consegue superar? Esse filtro pode estar em nosso passado. Talvez a própria origem da vida, ou o salto para a inteligência consciente. Ou em nosso futuro, com desafios tecnológicos ou éticos impossíveis de contornar. Se o grande filtro está à nossa frente, a humanidade ainda pode enfrentar um teste existencial que definirá seu destino. Também existe a possibilidade de que as civilizações estejam lá fora, mas sejam tão diferentes de nós que não saibamos como procurá-las ou reconhecê-las. Talvez utilizem tecnologias incompreensíveis, se comuniquem de formas que não detectamos, ou simplesmente escolham permanecer em silêncio, ocultas por precaução, como se fôssemos crianças tentando captar uma conversa entre adultos através de uma parede. Poderíamos estar cercados de sinais que ainda não sabemos interpretar. Assim, a paradoxo de Fermi continua a abrir perguntas inquietantes. Somos os primeiros, os únicos, ou simplesmente os mais barulhentos em um universo silencioso?
O que aconteceria se você se aproximasse muito de um buraco negro? Existe um limite invisível em torno desses monstros cósmicos, chamado horizonte de eventos. Mais do que uma simples fronteira, é o ponto sem retorno, o lugar onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. A partir desse limiar, toda a informação e matéria ficam presas para sempre, tornando-se parte do mistério que envolve esses objetos extremos. Mas como se entende realmente o horizonte de eventos? Imagine estar na beira de uma gigantesca cachoeira. Quanto mais você se aproxima da borda, mais difícil é remar na direção oposta, até que chega um ponto em que, por mais esforço que faça, a corrente é tão forte que você inevitavelmente cai. De maneira semelhante, o horizonte de eventos marca a região onde a curvatura do espaço-tempo é tão acentuada que nenhuma nave, sinal ou partícula pode retornar ao universo exterior. É como uma porta que só se abre em uma direção, para dentro. Desaparece tudo que cai dentro de um buraco negro? Segundo a teoria geral da relatividade, a informação sobre a matéria que atravessa o horizonte de eventos fica oculta para sempre àqueles que observam de fora. No entanto, isso gerou um dos debates mais acalorados da física moderna, o famoso problema da perda de informação. A informação realmente se destrói ou permanece codificada de alguma forma ainda desconhecida? Esse enigma conecta a física quântica com a gravidade, dois pilares fundamentais do conhecimento humano que ainda não conseguem se reconciliar completamente. O horizonte de eventos não é uma superfície física sólida, mas uma fronteira matemática, uma região definida pela geometria do espaço e do tempo. Se um objeto ou uma pessoa cruzasse esse limite, de sua perspectiva, nada extraordinário aconteceria naquele exato instante. Apenas notaria, em um breve lapso, que o universo exterior se apaga e o tempo parece se distorcer. Para um observador distante, por outro lado, veria como o objeto desacelera e desaparece lentamente, sem nunca cruzar o horizonte, devido aos efeitos extremos da dilatação temporal. Dessa forma, o horizonte de eventos representa um dos fenômenos mais fascinantes e desafiadores do cosmos. O lugar onde a realidade conhecida se desdobra e surge o reino do desconhecido. O que faz de Io, uma das luas de Júpiter, um lugar tão especial em nosso sistema solar? À primeira vista, pode parecer apenas mais um satélite perdido entre os muitos que orbitam os gigantes gasosos. Mas Io é, na verdade, o lugar mais vulcânico conhecido. Um mundo onde a superfície está em constante transformação, salpicada por centenas de vulcões ativos que lançam colunas de enxofre e lava a alturas que superam os 100 quilômetros. Como é possível que exista um inferno tão dinâmico em um canto tão distante do sistema solar? A chave está na dança gravitacional entre Io, Júpiter e as outras luas galileanas, Europa e Ganimedes. Essas luas puxam Io como se fossem mãos invisíveis amassando uma bola de massinha. Esse estiramento e compressão constante gera um calor interno colossal, suficiente para derreter o interior de Io e alimentar seus vulcões. Ao contrário da Terra, onde o vulcanismo se deve principalmente ao calor residual do planeta e à ação de placas tectônicas, Io é um laboratório natural de como a gravidade pode esculpir um mundo de dentro para fora. Você consegue imaginar estar na superfície de Io? Lá, o solo é amarelo, laranja e vermelho devido aos depósitos de enxofre e compostos vulcânicos, e a paisagem muda a cada erupção. Alguns vulcões, como Loki Patera, são tão grandes e ativos que seu brilho pode ser observado até mesmo de telescópios terrestres. Em Io, não há mares, rios ou atmosfera densa, apenas um ciclo interminável de destruição e criação, onde novas camadas de lava
cobrem o terreno como se cada dia fosse o primeiro. Mas por que é importante estudar um lugar tão inóspito? Observar Io nos ajuda a compreender como a energia gravitacional pode desencadear atividade geológica em mundos distantes, e também nos dá pistas sobre como poderiam ser as paisagens em luas de outros sistemas estelares. Io desafia a ideia de que apenas os planetas podem ser geologicamente ativos e nos lembra que, mesmo nos cantos mais extremos do cosmos, a natureza encontra formas espetaculares de nos surpreender. Você sabia que o universo tem seu próprio truque de ilusionista? Existe um fenômeno fascinante que permite ver objetos que, de outra forma, estariam completamente ocultos atrás de outros corpos cósmicos. Esse truque se chama lente gravitacional. Mas como é possível que a gravidade se comporte como uma lupa gigante no espaço? Tudo remonta à teoria da relatividade de Einstein, que demonstrou que a massa de um objeto não apenas atrai outros corpos, mas também deforma o espaço e o tempo ao seu redor. Imagine o espaço como um tecido elástico. Se você colocar uma bola pesada no centro, o tecido afunda. Agora, se você lançar uma bolinha perto da bola, sua trajetória se curva seguindo a deformação. Assim, a luz de uma galáxia distante pode se desviar e contornar uma galáxia mais próxima, chegando até nós por caminhos inesperados. Mas para que serve esse fenômeno na astronomia? A lente gravitacional é uma ferramenta fundamental para estudar o universo profundo. Permite observar galáxias e estrelas que estão tão longe que sua luz não poderia chegar até nós de maneira direta. Quando a luz desses objetos passa perto de uma massa enorme, como um aglomerado de galáxias, a gravidade deforma e amplifica essa luz, criando imagens distorcidas, múltiplos reflexos e até arcos coloridos no céu. Graças a esse efeito, os astrônomos descobriram algumas das galáxias mais antigas e distantes, observando o passado do universo como se olhassem através de uma janela mágica. E quais são as implicações disso para nossa compreensão do cosmos? A lente gravitacional não apenas revela o que está escondido, mas também ajuda a pesar o universo. Ao analisar a forma como a luz se curva, os cientistas podem estimar a quantidade de massa, visível e invisível, presente em um aglomerado de galáxias. Assim, a lente gravitacional tem sido fundamental para demonstrar a existência da matéria escura, essa substância misteriosa que não emite luz, mas cuja gravidade deixa marcas na estrutura do espaço. Sem esse efeito, grande parte do lado oculto do universo continuaria sendo um enigma. Como se não bastasse, as lentes gravitacionais também nos permitiram medir a expansão do universo e testar a validade das teorias físicas mais avançadas. Alguns eventos, como o alinhamento perfeito entre uma galáxia distante, uma galáxia massiva intermediária e a Terra, podem produzir o que é conhecido como um anel de Einstein, uma imagem quase perfeita da luz distorcida em forma de círculo. Não é incrível pensar que, graças à gravidade, o universo se torna seu próprio laboratório óptico, permitindo-nos olhar além dos limites da observação direta? O efeito lente gravitacional é, sem dúvida, um dos fenômenos mais elegantes e úteis da astrofísica moderna. Existe algo no universo que não podemos ver, nem tocar, nem detectar diretamente, mas que ainda assim domina a maior parte de sua massa. Assim é a matéria escura, o maior enigma invisível do cosmos. Embora seu nome sugira algo exótico, na verdade se refere a uma substância que não emite, absorve, nem reflete luz, tornando-a indetectável para nossos telescópios tradicionais. Mas se não podemos observá-la, como sabemos que ela está lá? A resposta está no movimento das estrelas e galáxias. Se olhássemos para uma galáxia espiral,
notaríamos que suas estrelas giram tão rápido que, segundo as leis da física conhecidas, deveriam ser lançadas ao espaço. No entanto, permanecem unidas, como se uma força invisível as mantivesse atadas. É como ver uma roda gigante girar a toda velocidade, sem que suas cabines se soltem, graças a cabos ocultos que não podemos ver. Essa gravidade extra é atribuída à matéria escura, que atua como uma cola cósmica, mantendo unidas as estruturas galácticas. Ao longo das últimas décadas, os cientistas têm elaborado experimentos cada vez mais sofisticados para tentar descobrir do que é feita a matéria escura. Chegaram à conclusão de que não se trata de planetas ocultos, nem nuvens de poeira, mas de algo muito mais estranho. Partículas ainda desconhecidas que interagem muito fracamente com a matéria ordinária. Poderia a matéria escura ser composta de partículas exóticas como os áxions ou os WIMPs? Até agora, todas as buscas têm sido infrutíferas, aumentando o mistério. Além de manter unidas as galáxias, a matéria escura desempenhou um papel fundamental na formação do universo tal como o conhecemos. Sem ela, a matéria normal não teria gravidade suficiente para se agrupar e formar estrelas, planetas e galáxias. É como se o universo precisasse dessa estrutura invisível para construir tudo o que é visível. Apesar de todos os avanços científicos, a matéria escura continua a ser um dos maiores desafios da física moderna. Uma peça essencial do cosmos, que, embora não possamos ver, sabemos que está lá, desafiando nossa compreensão e alimentando a curiosidade humana. Como sabemos realmente que o universo está se expandindo? Esta pergunta tem intrigado cientistas por gerações, e a resposta gira em torno da chamada constante de Hubble. Este valor, longe de ser apenas um número, é a chave que nos permite medir a velocidade com que as galáxias se afastam umas das outras, como se todas estivessem montadas em uma gigantesca esteira cósmica que se estica sem fim. Mas, como chegamos a descobrir que o universo não é estático, mas dinâmico e em constante crescimento? A história começa na década de 1920, quando Edwin Hubble observou que, quanto mais longe estava uma galáxia, mais rapidamente parecia se afastar de nós. A que se devia esse fenômeno? A explicação reside no deslocamento para o vermelho da luz, um efeito semelhante ao som de uma sirene de ambulância que muda de tom quando se afasta. No caso da luz, quando uma galáxia se afasta, suas ondas se esticam e se deslocam para o vermelho do espectro. Assim, Hubble deduziu que o universo inteiro está se expandindo e formulou uma relação matemática simples. A velocidade de recessão de uma galáxia é proporcional à sua distância, e a constante de Hubble é esse fator de proporcionalidade. No entanto, a constante de Hubble é realmente constante? Esta pergunta gerou debate e controvérsia na comunidade científica. Existem dois grandes métodos para medi-la. Um usa observações do universo primitivo, analisando a radiação de fundo de micro-ondas, e outro estuda a luz de estrelas e galáxias próximas. Curiosamente, os resultados não coincidem exatamente. O método do universo primitivo sugere um valor ligeiramente menor, enquanto o método local indica uma expansão mais rápida. Este mistério, conhecido como a tensão de Hubble, levou alguns astrônomos a se perguntarem se estamos diante de novas leis da física ou se há algum detalhe que ainda nos escapa. E por que é tão importante conhecer com precisão a constante de Hubble? Porque dela depende nossa compreensão da idade, do tamanho e do destino final do cosmos. Se o universo se expande mais rápido do que pensamos, é mais jovem e seu futuro pode ser muito distinto do que imaginamos. Se expande mais lentamente, é mais antigo e seu destino pode ser outro. Assim,
Medir a constante de Hubble não é apenas um exercício matemático, é uma tentativa de decifrar o passado e o futuro do universo, e um convite a continuar explorando seus segredos mais profundos. É possível que existam planetas feitos, literalmente, de diamante? Embora soe como ficção científica ou uma fantasia de joalheiros, a astronomia moderna sugere que esses mundos exóticos são mais do que uma simples especulação. Tudo começa com o carbono, um dos elementos mais abundantes do universo, e as condições extremas que só podem ser encontradas além do nosso sistema solar. Mas como poderia se formar um planeta com um coração de diamante? O segredo está nas estrelas ricas em carbono e seu legado cósmico. Quando uma dessas estrelas termina sua vida, pode deixar para trás resíduos com uma composição química muito diferente da do nosso próprio sistema solar. Se um planeta se forma em uma região onde o carbono supera o oxigênio, as condições podem favorecer a cristalização de enormes quantidades de carbono puro sob pressões e temperaturas colossais. O resultado: um núcleo ou até mesmo camadas inteiras de diamante que envolvem esses mundos alienígenas. Não estamos falando de pequenos diamantes, mas de estruturas tão grandes que fariam qualquer mina terrestre parecer insignificante. Um dos candidatos mais famosos é o planeta conhecido como Câncer 55e. Este mundo, 2 vezes maior que a Terra e situado a cerca de 40 anos-luz, tem fascinado os astrônomos desde sua descoberta. Suas análises sugerem que até 1/3 de sua massa poderia ser composto de diamante e outros carbonos cristalizados. Agora, como seria estar na superfície de um planeta assim? Provavelmente nada parecido com um paraíso reluzente. As altíssimas temperaturas, que superam os 2.000 graus Celsius, e a pressão esmagadora tornariam impossível qualquer forma de vida que conhecemos. Esses planetas não apenas despertam a imaginação pelo seu valor material, mas também pelo que nos ensinam sobre a diversidade do cosmos. Que outros materiais exóticos poderiam formar mundos em outros sistemas solares? O estudo dos planetas de diamante nos lembra que nossa Terra, com sua mistura familiar de rochas e água, é apenas uma possibilidade entre muitas. No universo, a química dos planetas pode ser tão variada quanto surpreendente, e ainda estamos longe de conhecer todas as joias que o firmamento esconde. O que aconteceria se o universo, em vez de ser completamente uniforme e caótico, tivesse uma espécie de direção preferida, um alinhamento misterioso que desafia nossas expectativas? Os cientistas encontraram algo inquietante ao investigar a radiação cósmica de fundo, esse eco luminoso do Big Bang que preenche todo o espaço. Ao analisar com precisão a distribuição dessa radiação, surgiu uma anomalia. Certas flutuações parecem se alinhar ao longo de um eixo específico, uma orientação inesperada que recebeu o nome provocador de o eixo da maldade. Por que esse nome tão dramático? Porque esse eixo parece desafiar um dos princípios fundamentais da cosmologia, a isotropia, ou seja, a ideia de que o universo é o mesmo em todas as direções. Se o cosmos fosse como uma sopa perfeitamente misturada, não haveria motivo para que existisse uma direção especial. No entanto, os dados do satélite WMAP e depois do telescópio Planck revelaram que as maiores escalas da radiação de fundo apresentam esse estranho alinhamento, como se houvesse uma costura invisível no tapete universal. Poderia ser um simples erro, um artefato de nossos instrumentos ou da maneira como interpretamos os dados. Muitos astrônomos tentaram encontrar explicações mundanas, como interferências da Via Láctea ou falhas no processamento dos sinais. No entanto, após múltiplas revisões e equipes independentes, a anomalia persiste
embora seu significado continue sendo um enigma. Alguns teóricos sugeriram que poderia ser uma pista sobre fenômenos desconhecidos do universo primitivo, ou até mesmo um sinal de que o cosmos é mais estranho do que imaginamos. A existência do eixo da maldade nos obriga a nos fazer perguntas fundamentais. É uma simples coincidência estatística ou estamos diante da marca de leis físicas ainda não descobertas? Se esse eixo realmente existe, poderia implicar que o universo tem uma estrutura em grande escala muito mais complexa do que os modelos atuais prevêem. Por enquanto, o eixo da maldade permanece como uma provocação cósmica, lembrando-nos que, embora acreditamos entender o universo, sempre há mistérios ocultos esperando para serem revelados. No vasto cenário do universo, as galáxias não são entidades estáticas nem solitárias. Ao contrário do que poderíamos pensar, muitas delas vivem em constante interação e, por vezes, protagonizam um dos fenômenos mais dramáticos do cosmos, o canibalismo galáctico. Como é possível que uma galáxia devore outra? A resposta está na gravidade, essa força invisível que atua como uma coreografia cósmica, aproximando, deformando e, finalmente, fundindo colossos estelares. Quando duas galáxias se aproximam o suficiente, a mais massiva exerce uma atração gravitacional tão intensa que começa a despedaçar sua companheira menor. As estrelas, o gás e a poeira da galáxia vítima são arrancados e absorvidos, somando-se ao disco e ao halo da galáxia dominante. Esse processo pode durar centenas de milhões de anos e geralmente não envolve colisões diretas entre estrelas, já que, embora pareça incrível, as distâncias entre elas são tão enormes que a probabilidade de colisão é mínima. O resultado final é uma única galáxia, maior e mais complexa, enriquecida com o material de sua antiga rival. Você sabia que nossa própria galáxia, a Via Láctea, é uma veterana nesse tipo de encontros? Ao longo de sua história, absorveu várias galáxias anãs e, de fato, neste exato momento, está em processo de devorar a galáxia anã de Sagitário. As marcas desses banquetes cósmicos podem ser observadas na forma de correntes estelares, como rastros fantasmagóricos que atravessam o halo galáctico. Essas correntes são os restos dispersos das galáxias devoradas, e seu estudo nos permite reconstruir a história das fusões da Via Láctea. Esse canibalismo não é exclusivo de nossa galáxia. Nos aglomerados galácticos, as galáxias maiores, conhecidas como galáxias elípticas gigantes, cresceram alimentando-se de suas vizinhas menores. Essa dinâmica moldou o universo como o conhecemos, e cada fusão tem um impacto profundo. Pode desencadear surtos de formação estelar, alterar a morfologia galáctica e, em algumas ocasiões, despertar os buracos negros supermassivos que habitam os núcleos das galáxias. Assim, no universo, a sobrevivência e o crescimento dependem, muitas vezes, da capacidade de devorar e assimilar outros. Quem será a próxima vítima neste banquete interminável? É possível que o tempo transcorra em velocidades diferentes, dependendo de onde você está ou de quão rápido você se move? Embora pareça ficção científica, isso é uma realidade comprovada pela teoria da relatividade de Albert Einstein. A dilatação temporal é um dos fenômenos mais fascinantes do universo. O tempo, longe de ser absoluto e universal, é flexível e depende das condições físicas nas quais é medido. Mas, o que realmente significa que o tempo se dilata? Para entender, vamos pensar em dois relógios perfeitamente sincronizados. Um permanece na superfície da Terra, enquanto o outro é enviado ao espaço em uma nave que viaja a uma velocidade próxima à da luz. Ao se reunirem novamente, os relógios marcarão horas diferentes. O relógio que esteve viajando terá avançado mais devagar em comparação com o que ficou na Terra.
Por que isso acontece? Porque a velocidades extremas, o tempo se estica para o viajante, um efeito comprovado em experimentos com partículas subatômicas e, inclusive, nos relógios dos satélites GPS, que precisam de correções constantes para se manterem sincronizados com os relógios na superfície terrestre. Não apenas a velocidade provoca a dilatação do tempo, a gravidade também desempenha um papel crucial. Quanto mais perto você estiver de um objeto massivo, como um planeta ou uma estrela, mais devagar o tempo passará para você em comparação com alguém que está mais longe. Esse fenômeno é conhecido como dilatação temporal gravitacional. Por exemplo, se você pudesse passar um dia perto do horizonte de eventos de um buraco negro e depois voltar, descobriria que na Terra talvez tenham se passado muitos anos. É como se o universo tivesse relógios diferentes, dependendo da presença de massas gigantescas ou de quão rápido você se move. Isso significa que, algum dia, poderíamos viajar para o futuro simplesmente nos aproximando de uma fonte de gravidade extrema ou viajando muito rápido. Em teoria, sim. A dilatação temporal é uma das poucas maneiras que a física permite, de forma real, uma viagem para o futuro. No entanto, os desafios tecnológicos são enormes e a experiência seria muito diferente de como a imaginamos nos filmes. O mais fascinante é que, em nível microscópico e macroscópico, essa flexibilidade do tempo é parte integral do funcionamento do cosmos. Da próxima vez que você olhar para um relógio, lembre-se: o tempo que ele mede é apenas uma das muitas versões possíveis que existem neste universo relativo. O que culturas tão distintas como a grega, a japonesa e a asteca têm em comum? Todas observaram e contaram histórias sobre o mesmo grupo de estrelas, as Pleiades. Também conhecidas como as 7 Irmãs, essas estrelas formam o aglomerado aberto mais famoso e reconhecível do céu noturno. Mas por que despertam tanta fascinação? Desde tempos antigos, sua aparição marcava o início de ciclos agrícolas, festividades e rituais em civilizações de todo o mundo, demonstrando que o céu sempre foi o grande calendário da humanidade. As Pleiades estão a cerca de 440 anos-luz da Terra, na constelação de Touro. Embora a olho nu se distingam 6 ou 7 estrelas, na verdade o aglomerado é formado por mais de 1000 membros. A razão pela qual vemos apenas algumas poucas é que a maioria é muito tênue para nossos olhos, mas com binóculos ou um telescópio simples, o espetáculo se multiplica. Você sabia que as principais Pleiades são estrelas jovens, com apenas cerca de 100 milhões de anos e muito mais quentes e luminosas que o nosso próprio Sol? O que torna esse aglomerado tão especial do ponto de vista científico? As Pleiades são um laboratório natural para entender como nascem e evoluem as estrelas. Elas estão envoltas em uma tênue nebulosa azulada, um rastro de poeira interestelar que reflete a luz das estrelas jovens, como se fosse a poeira que destaca os raios de uma lanterna em uma sala escura. Estudar esse aglomerado ajuda os astrônomos a calcular distâncias no universo e a aprimorar modelos de formação estelar, porque todas as suas estrelas se formaram mais ou menos ao mesmo tempo e do mesmo material. Mas por que o número 7? É uma pergunta que intrigou gerações. Embora a visão humana geralmente distinga apenas 6 estrelas, o mito das 7 irmãs aparece em dezenas de culturas. Alguns sugerem que em épocas passadas a 7ª estrela era mais brilhante, ou que a lenda nasceu da tendência humana de encontrar padrões e dar-lhes significado. Além da quantidade exata, as Pleiades são uma ponte entre a ciência e a mitologia, lembrando-nos que olhar para o céu sempre foi e continua sendo um ato de assombro e descoberta.
O que aconteceria se uma lua se aproximasse demais de seu planeta? Existe um ponto invisível no espaço onde a gravidade se torna uma força destrutiva? Esse ponto crítico existe e é chamado de limite de Roche. Este conceito, embora soe como ficção científica, é fundamental para entender por que alguns corpos celestes permanecem íntegros e outros acabam em pedaços. O limite de Roche é a distância mínima na qual um satélite pode orbitar um planeta sem ser desintegrado por forças de maré, essas mesmas forças responsáveis pelas marés na Terra, mas levadas ao extremo. Imagine isso como uma batalha de puxões gravitacionais. Se uma lua se aventurar muito perto de seu planeta, a gravidade do planeta puxa com tanta força o lado mais próximo da lua, em comparação com o lado oposto, que literalmente começa a rasgá-la. É como se você tentasse esticar uma barra de massinha com ambas as mãos. Se a força for suficiente, a massinha se quebra. No espaço, esse processo pode transformar uma lua sólida em um anel de destroços orbitando seu antigo planeta. Você sabia que os impressionantes anéis de Saturno são o resultado direto desse fenômeno? Acredita-se que, em algum momento do passado, uma lua cruzou o limite de Roche de Saturno e foi despedaçada, espalhando seus restos em órbita. Por isso, os anéis não são mais do que um cemitério de fragmentos que nunca puderam se juntar novamente para formar uma lua. Essa regra também explica por que os anéis dos planetas gigantes nunca se tornam satélites. As forças de maré dentro do limite de Roche impedem que os fragmentos se unam devido à gravidade destrutiva. O limite de Roche não apenas determina o destino de luas e anéis, mas também marca uma fronteira natural para a estabilidade dos sistemas planetários. Se um objeto, como um cometa ou um asteroide, se aventurar muito perto de um planeta massivo, pode ser triturado e disperso. Este princípio se aplica até mesmo fora do sistema solar, em exoplanetas com luas e anéis que obedecem às mesmas regras fundamentais. Assim, o limite de Roche é um lembrete de que, no universo, a atração pode ser tão perigosa quanto irresistível. Você sabia que em nosso sistema solar existem asteroides que, em vez de seguir trajetórias independentes, compartilham sua órbita com planetas gigantes como Júpiter? Esses corpos são conhecidos como asteroides troianos e são autênticos mestres do camuflagem cósmica. Sua peculiaridade reside no fato de que não orbitam nem à frente nem atrás do planeta ao acaso, mas se agrupam em dois pontos muito especiais, os chamados pontos de Lagrange, L4 e L5, que estão situados aproximadamente a 60 graus à frente e atrás do planeta em sua trajetória ao redor do Sol. É como se fossem companheiros invisíveis de viagem, ocultos nas dobras gravitacionais do espaço. O que faz com que esses pontos sejam tão atraentes para os asteroides? A resposta está no delicado equilíbrio de forças entre o Sol, o planeta e o próprio asteroide. Nos pontos de Lagrange, a gravidade do planeta e a do Sol se combinam de tal forma que permitem que um objeto permaneça lá de maneira estável durante milhões de anos. É o equivalente astronômico a encontrar o ponto exato em uma montanha russa, onde você pode ficar flutuando sem se mover, nem para frente, nem para trás. Esse fenômeno não ocorre apenas com Júpiter. Também existem troianos nas órbitas de Marte, Netuno e até uma pequena população na órbita da Terra. O termo troiano tem sua origem na mitologia grega, porque os primeiros asteroides desse tipo receberam nomes dos heróis da Guerra de Troia. No caso de Júpiter, por exemplo, os troianos do ponto L4 costumam levar nomes de gregos e os do ponto L5 de troianos. Mas além da nomenclatura, o fascinante é que esses asteroides formam autênticos enxames, com centenas de milhares de membros apenas na órbita de Júpiter.
Alguns cientistas acreditam que poderiam ser restos primitivos do material com o qual os planetas se formaram, autênticas cápsulas do tempo que guardam segredos sobre as origens do sistema solar. Poderiam esses troianos esconder alguma surpresa? Algumas teorias sugerem que em seu interior poderia haver compostos orgânicos ou até mesmo água, o que os torna alvos muito interessantes para futuras missões espaciais. Além disso, seu estudo ajuda a entender a dinâmica das órbitas planetárias e a história dos grandes movimentos migratórios dos planetas na infância do sistema solar. Em resumo, os asteroides troianos são os guardiões silenciosos e discretos dos caminhos orbitais, lembrando-nos que até nos lugares mais escondidos do cosmos há histórias esperando para serem descobertas. O que o universo nos diz sobre nós mesmos? Ao observar as estrelas, os planetas e os fenômenos mais estranhos do cosmos, não apenas descobrimos a natureza desses objetos distantes, mas também aprendemos sobre nossa própria existência. Você já parou para pensar que cada átomo em seu corpo foi forjado no coração de uma estrela que explodiu há bilhões de anos? Somos, literalmente, poeira de estrelas contemplando a origem e o destino de tudo. Mas por que o universo é tão diverso e, ao mesmo tempo, tão misterioso? Desde planetas onde chove diamante, até estruturas colossais que desafiam nossa imaginação, o cosmos parece estar cheio de perguntas sem resposta. O que há além do horizonte observável? Existem outras formas de vida, esperando para serem descobertas, ou estamos sozinhos nesta vasta escuridão? Cada descoberta, longe de fechar portas, abre novas janelas para o assombro e a curiosidade humana. Muitos podem se perguntar se algum dia conseguiremos compreender tudo. A ciência, como uma lanterna na escuridão, nos permite ver um pouco mais longe, mas sempre ficam sombras nos cantos. O que é a matéria escura que mantém as galáxias unidas? Qual é o destino final das estrelas e do próprio universo? Esses mistérios nos impulsionam a continuar explorando, a criar novas teorias e a desafiar nossos limites repetidamente. Assim, o universo é como um livro infinito, cujas páginas são escritas a cada nova observação e a cada pergunta audaciosa. A maravilha está em não saber tudo, na possibilidade de descobrir algo que mude o rumo da história humana. Ao olhar para o céu, não apenas buscamos respostas, mas também reafirmamos nossa capacidade de sonhar e de imaginar o impossível. Qual será a próxima grande descoberta? Somente o tempo e nossa insaciável curiosidade dirão.